Olá, meu nome é Luiz Henrique Soares, sou aluno de Letras Português e Inglês pela UEMP, também sou bolsista pela Fundação Araucária e junto da professora Eliana Merlin estive desenvolvendo esse trabalho de pesquisa com o tema Mecanismos de Conexão em Artigos de Opinião como redação de vestibular. Hoje estarei apresentando o meu trabalho para vocês. Começando a falar sobre a introdução, o foco do trabalho é o desenvolvimento de uma pesquisa de caráter exploratório, tendo ali como objeto as redações de candidatos ao vestibular da UEMP da seleção de 2018. Como fundamentação teórica, usamos o interacionismo sociodiscursivo de Broncar, 2009, sobretudo a noção do interacionismo sociodiscursivo, eu vou estar chamando o interacionismo sociodiscursivo de ISD, sobre gêneros textuais e seus estudos sobre mecanismos de textualização. Mais especificamente a conexão, as noções de conexão do interacionismo sociodiscursivo. A gente também buscou aporte na linguística textual, de Koch e Elias, com a noção em conectivos textuais. O objetivo do nosso trabalho é analisar como que os candidatos do vestibular, eles utilizam, né, mecanismos de conexão em produções de artigos de opinião, ali como redação de vestibular. A intenção disso é que, com os resultados que a gente obtiver pela pesquisa, o trabalho possa estar auxiliando professores do ensino médio quando eles forem trabalhar conectivos com os alunos, principalmente em redações ali, né, em contexto de vestibular, que é o caso do artigo de opinião. Como metodologia, o nosso trabalho utiliza 19 exemplares deste vestibular de 2018 da UEMP, com notas de 8 a 8,5, cuja proposta pedia que o candidato produzisse um artigo de opinião, se assumindo ali no papel de um leitor de jornal, que estaria publicando o seguinte ponto de vista em relação à questão polêmica. De modo geral, o ativismo nas redes sociais ou cyberativismo tem repercussões significativas na sociedade ou fica restrito ao mundo virtual? Falando sobre os resultados que a gente obteve com o trabalho, começamos falando dos conectivos de natureza lógico-semântica. E aqui eu até comento com vocês que, infelizmente, pelo curto tempo que a apresentação necessita, não vai dar para estar comentando de todos. Isso daqui não é o trabalho completo, o trabalho ele fica muito mais expandido além disso. Hoje a gente vai estar comentando aqui com vocês apenas os focos principais ali da pesquisa, os pontos mais interessantes ali do artigo desenvolvido. E falando desses conectivos de natureza lógico-semântica, eu começo comentando sobre os conectivos por causalidade, que são aqueles conectivos que vão estar representando causa na redação, o motivo para que algo tenha acontecido. Aqui eu destaco para vocês, por exemplo, o pois e o visto que, foram dois tipos de conectivos de causalidade que apareceram bastante. E algo que nos surpreendeu foi que o porquê foi um conectivo ali de causalidade que não apareceu nenhuma vez. Que eu trago para vocês um exemplo, né, desse conectivo sendo usado na prática. Esse é um exemplo ali de uma das redações que estivemos analisando. Bem, um outro tipo de conectivo que também apareceu bastante ainda pelo lado da lógico-semântica foram os de conformidade, que vai ser aqueles conectivos que vão estar dando uma voz de autoridade na argumentação. Quando você fosse falar segundo especialista, né, como é o caso ali naquele exemplo, o número de pessoas tal. Esse segundo é o que faz com que os especialistas eles tenham uma voz de autoridade no texto. É o que dá meio que uma entonação ali. Essa aqui é a conformidade. E que eu mostro para vocês que um dos que a gente mais acabou encontrando foram o segundo, o de acordo, o para, como é esse exemplo aí que a gente pode estar vendo. Também destaco para vocês os conectivos por condicionalidade, que vão ser aqueles ao qual o autor ele coloca um conectivo para condicionar o texto de modo com que ele quer ali argumentar. Aqui eu trago para vocês um outro exemplo. Vocês podem até observar aqui nos slides, eu coloco ali o fragmento de R10, ou às vezes até R5, R2,
Isso é meio que a forma da qual a gente está retratando o corpo do trabalho. R vai significar redação, então redação 1, redação 2, é a forma que a gente teve meio que codificando nessas redações. Por isso, sempre que vocês verem ali, por exemplo, o fragmento da R10 é o fragmento da redação 10, da qual a gente esteve analisando, né? Ocorre ali meio que uma associação, né, ali da conexão condicional, que seria o se, junto com a contrajunção, que é o porém, ó. Porém, se encontrarmos, que é um conectivo ali com a função discurso argumentativa, o que acaba ocorrendo até um balizamento, né, que ali entre a fase da argumentação e da contra-argumentação, é muito comum, né, em textos que partem por esse caráter argumentativo. Aqui eu trago para vocês uma outra categoria de conectivos que a gente analisou no trabalho, que foram os conectivos do tipo discurso argumentativo. Infelizmente, não vai dar para eu estar comentando os exemplos e tudo que eu gostaria de estar comentando pela questão do tempo. Volto a falar sobre isso. Então, eu vou apenas dar uma contextualizada sobre. Aqui, dos conectivos de discurso argumentativo, a gente tem, por exemplo, de explicação, que vão estar servindo para você dar uma explicação no seu texto sobre algum ponto que você levantar. Comparação, você comparar algo ali na tua argumentação textual. Conclusão são aqueles conectivos que utilizamos para concluir uma ideia, concluir um raciocínio, quando eu vou terminar ali. Muitas das vezes os alunos usavam apenas, tipo assim, quando eles fossem concluir ali, às vezes no parágrafo final, muito utilizado esse de conclusão no parágrafo final. A gente tem o portanto, concluo, assim. Outros conectivos dessa categoria, a gente tem também os de comprovação, que são conectivos que o autor utiliza para comprovar uma ideia que ele coloca ali no seu texto. Conectivos de reparação, que é quando o autor ele vai consertar uma ideia ali, ele colocou algo, mas ele quer arrumar, digamos assim, e daí ele utiliza esses de reparação. A gente também tem os exemplos os conectivos de exemplificação, que vão estar servindo para dar exemplo ali no texto, e também os de contrajunção. Os de contrajunção eu até trago um exemplo ali para vocês, que no caso seria o porém, né? Seria meio que no sentido também de oposição. Bem, outro detalhe interessante de resultado da pesquisa que tivemos é que muitas das vezes o candidato utilizava esses conectivos apenas como uma forma de ponte para passar ali de uma parte do texto para outra, uma função ali meio de balizamento, né, segundo Broncar, que eles acabavam sem levar em consideração qual que seria a função específica do conectivo. Isso foi algo que a gente acabou percebendo bastante nas redações. Outras vezes utilizava apenas como uma espécie de enfeite ali no texto, talvez para querer impressionar a banca com conectivos diferentes, daí colocava um monte juntos em determinada parte do texto, e ficavam vários. No caso desse exemplo aqui, se vocês observarem, são conectivos do mesmo tipo ali, utilizados num um pequeno pedaço de texto várias vezes, dessa maneira, sendo assim, outro sim, desse modo, fica muito junto ali e acaba perdendo um pouquinho da argumentação que o autor desejaria passar. Como conclusão, né, a gente acabou percebendo que os resultados apontam que, de um lado, apareceram bastante conectivos comuns, né, como portanto, assim, só que, por outro lado também, apareceram bastante conectivos que a gente teorizaria que seriam poucos utilizados, que no caso seria o outro sim, o ademais, de modo a buscar que o escritor, o vestibulando, ele estava tentando impressionar a banca pela questão da vaga ali que ele estaria concorrendo, né? Também destaques ali para articuladores textuais como o mas, o porquê, né? Como nenhuma vez acabou aparecendo o porquê. E isso acabou muitas vezes prejudicando a argumentação do texto, esse uso meio incoerente. Para concluir, eu agradeço a Fundação Araucária por ter me oportunizado a bolsa de estudos, pela UEMP, pelo acolhimento e chance de estar desenvolvendo essa pesquisa. Agradeço também a minha orientadora, Eliana Merlin, por toda a orientação, incentivo, paciência e o desenvolvimento que a gente fez junto ao longo desses meses. Agradeço a minha família também pela motivação dada ao longo de toda a jornada nesse trabalho de pesquisa. E, bem, eu trago aqui agora para vocês as referências das quais utilizei nesse trabalho, mais especificamente nesses slides aqui, e também no resumo expandido. Muito obrigado.